Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo os grandes profetas maiores. Hoje, o capítulo 19 de Jeremias. A gente fala algumas coisas e depois a gente precisa se explicar, porque nem todos entenderão o que dissemos e por que dizemos. Ontem eu disse que acreditava que Adão estivesse também ali na árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a maioria das pessoas acreditam que ele não estava, que ele estava ausente. Esteja Adão ao pé da árvore ou ausente, não importa. Porque hoje nós vamos ver que a responsabilidade cai sobre o homem. A responsabilidade é do homem, porque o homem foi criado. Deus não precisaria ter criado. Deus não precisaria ter criado o homem como um par. Ele poderia ter criado o homem um único. Mas ele preferiu fazer o homem como par. Homem e mulher os criou. Por que isso? Porque Deus queria compartilhar a dádiva da criação. Sim, porque quando Deus criou os anjos, Ele o fez em série. Todos os anjos foram criados um a um. Eles tinham livre arbítrio, mas eles não podiam procriar. Um anjo não poderia fazer um outro anjo, a não ser pelo argumento. O anjo Lúcifer, ele argumentou com o outro anjo e aí fez um discípulo. Então, com o discurso, ele conseguiu levar terça parte de todo o céu. Cada 3 anjos, o Lúcifer conseguiu convencer um de que ele estava certo e de que Deus estava errado. Agora, depois de tantos mil anos, nós compreendemos que Lúcifer estava errado. Todos os anjos caídos vão pagar por sua má conduta, mas a sentença maior cairá sobre a cabeça de Lúcifer, tornado a serpente do Éden, o grande dragão de Apocalipse, que será lançado no lago de fogo e enxofre. Vai arder eternamente. Então Deus responsabilizou Lúcifer. Por isso, na queda, Deus não responsabilizou a mulher. Deus responsabilizou o homem. Deus não o culpou, mas ele o responsabilizou. Por sua causa, disse ao homem: a terra está amaldiçoada. A maldição da sua decisão caiu sobre a terra. A terra vai gemer.
E aí por terra nós temos que entender toda a criação de Deus. Flora, fauna e homens. É por isso que eu acredito que Adão estava próximo. Porque ele é responsável por suas ações e pelas ações da sua família. Mesmo ausente, vamos supor que ele estivesse do outro lado do paraíso, ainda assim ele é responsável. E ele tomou uma atitude de homem. Davi, quando estava partindo dessa para melhor, chamou seu filho Salomão e disse: "Sê homem." Vixe. Ora, seja homem. Em outras palavras, como ele disse a Gideão, ser forte e corajoso. Tome para si a responsabilidade. Não fica colocando na cabeça de outrem. Seja homem, seja forte e corajoso. Seja responsável. Deus colocou essa responsabilidade sobre Moisés. E no deserto, quando o povo pecou, Deus disse: Moisés, vou fazer um acordo com você. Eu vou destruir esse povo. E de você, eu vou fazer uma grande nação. Uma nova grande nação. Moisés, ele poderia ter se comportado como os Metromens. Os Metromens. Quem é o Metromens? É aquele homem hétero e... como é que fala? A pessoa que fica se contemplando, se adorando. Eu me amo, eu não consigo viver sem mim. Narcisista. Aquele homem que contempla a sua beleza, sua força, sua astúcia, e ele acaba se destruindo. Por quê? Ele acaba contemplando tanto a si mesmo que ele acaba perdendo o valor para a sociedade. O Metroman. Ser forte e corajoso. Nós estamos vivendo numa época em que tá difícil ser homem. Porque todos os apelos é para não sê-lo. Todos os apelos é para que contemplemos a nossa beleza, que louvemos a nossa feminilidade. Tem uma música, acho que é dos anos 90, não sei, falava que era Pepeu Gomes, que falava que ser um homem masculino não feria, ser um homem feminino não feria o lado masculino dele. É totalmente ao contrário. Se você for um homem feminino, você está abandonando o ideal de Deus para você. Porque Deus disse, através de Davi a Salomão, seja homem. Deus disse a Gideão, seja forte. Deus disse a Samuel, instruí meu povo.
Então, a responsabilidade pelo pecado, ela tem que recair sobre o homem macho. Deus os criou, macho e fêmea os criou, mas a responsabilidade tem que recair sobre o homem. Por quê? Porque foi a ele que foi dado a liderança da família. Sim. Conta a história que uma moça estava gostando de um rapaz, e antigamente, nos tempos das fazendas, lá pelos anos 50, 40, 50, não era gostei, peguei e levei para minha casa, não. Ah, vou ficar. Ficar e namorar, ficar nem existia naquela época. Ficar era parar num lugar. Eu estou ficado aqui. Agora inventaram ficar, que é o casar sem compromisso. Sim. Antigamente existia o namorar. Namorar era conversar demoradamente com a moça diante de seus pais e seus familiares. Hoje namorar é o ficar oficialmente. Sem o mínimo compromisso de casamento. Então, meus queridos, agora eu estou falando para os jovens. Ontem eu conheci um jovenzinho. O moleque parecia que tinha 15 anos. Mas ele me lembrou a mim quando eu era jovem. Ele até parece fisicamente com o meu irmão, que é um ano mais novo do que eu. E aí eu estava falando aqui, você que assistiu o vídeo anterior sabe do que eu estou falando. Aí ele parou, o Espírito Santo de Deus, o vigia das pessoas, o segurou ali e nós conversamos. E eu contei a história de Jeremias. Então eu falei para ele, você precisa ser corajoso, porque Jeremias foi desafiado a ser homem, é claro, eu não falei nesses termos. Jeremias foi desafiado a ser homem, a ser responsável pelos atos da sua família. Você vai responder pelos atos da sua família. Ontem, não sei se foi ontem, mas eu ouvi ontem, que o STF legislou sobre a descriminalização do porte de drogas. Ora, eles não fizeram o seu papel de homem. O papel de homem era o quê? O papel do STF é o quê? Avaliar se as ações estão de acordo com a lei, com a legislação, com a Constituição. Teve até um ministro que falou, acho que foi o Fux, falou, realmente, nós não deveríamos estar fazendo o que estamos fazendo, porque nós não somos políticos. Deixe que os políticos politiquem. Deixe que os políticos politiquem. Então a moça começou a namorar no sentido literal da palavra. Porque quando você diz estou namorando, as pessoas já entendem hoje que você está casado com aquela pessoa. Sim. Porque se você ficou, você já casou. O casar, no sentido bíblico, é o relacionamento homem e mulher.
Se você já teve esse relacionamento, você pode chamar de ficar, namorar, namoridar, não sei. Você está casado, ponto final. E aí, das duas, uma. Ou você é mundano e não está nem aí para nada, ou você é cristão e precisa fazer uma reflexão das suas atitudes diante de Deus. É isso que Jeremias está gritando. Observem, a lei de Deus está sendo solapada. A lei de Deus está sendo quebrada como esse vaso. Plá! Então o namorado chegou para visitar os pais. A mãe da menina, a menina era muito jovem, tinha 14 ou 15 anos. Naquela época as moças casavam cedo, o que é o correto. Porque é melhor casar do que ficar ficando. Ficar não é casar porque não te traz nenhuma responsabilidade para o homem. Para a mulher, traz todas as responsabilidades do casamento, sem os privilégios. Sim, porque ela traz filhos, traz obrigações. E aí a mulher não vai ter o privilégio do casamento. Eu, quando me casei, na véspera de me casar, eu fui demitido da empresa. Eu liguei para minha noiva e disse: olha, nosso casamento é amanhã, né, meu bem? Aconteceu uma tragédia hoje, mas foi bom que aconteceu hoje. Estava falando que era no telefone, por isso que eu estou com a mão assim. Eu estou segurando o telefone. A gente segurava o telefone assim, lá no orelhão. Foi bom que aconteceu hoje, porque você ainda pode decidir desistir de mim. Pelo amor de Deus, o que aconteceu? Perdi o emprego. Aí, a minha noiva, a futura esposa, com quem eu comemorei ano passado bodas de prata, disse a frase mais doce que eu já ouvi em toda a minha vida. Ela está ecoando até hoje. Ela falou assim: não, meu bem, eu trabalho, o que eu ganho dá para sustentar a mim e a você. Eu falei: eu caso correndo. Na história que eu estou contando, naquela época, se o homem ficasse desempregado, ele estava literalmente proibido de casar. Porque o homem era o arrimo da família. Toda a sociedade entendia que era o homem que tinha que sair para matar os leões. Hoje, depois da revolução feminista do século passado, do último século do milênio anterior, as mulheres foram libertadas, aspas, para essa libertação. Por quê? Elas ficaram obrigadas a sair para matar os leões. E muitos dos machos ficaram em casa. Não se tornaram homens, não foram fortes, não foram corajosos, estão amedrontados, e muitos se casam e nunca trabalham. Vivem vergonhosamente às custas de sua esposa. Isso é triste. Mulheres cansadas, esgotadas de trabalhar lá fora para trazer o pão para casa,
ainda se dedicar ao esposo, à família, aos 5 filhos, e olhar para os trastes. Tudo que ele sabe é beber cerveja e jogar videogame. Quando o namorado chegou, a mãe estava na janela, viu ele lá vindo, falou: fulana, seu namorado está chegando aí. Aí a fulana saiu na porta, ficou esperando. Antigamente as casas eram de madeira, o piso era tábua, então ele era feito bem distante do solo, para não apodrecer, porque elas lavavam aqui toda semana. Minha mãe lavava o assoalho toda semana, lavava todos os bancos e as mesas toda semana. E é claro que a missão depois passou pra gente, né? Os bancos em casa eram brancos, literalmente brancos, mas brancos de tanto ser esfregado com escovinha. Aí enquanto ele chegava, a mãe dessa moça falou assim, ó: esse homem não é para você. Esse homem não vai aguentar o tranco. Vixe! O tempo passou, a jovem casou com o jovem, era um menino muito valoroso, de igreja inclusive. Mas dito e feito, o tempo passou, os filhos vieram, e ele não aguentou o tranco, abandonou a família, com 10 filhos, e essa mãe teve que trabalhar sozinha, para sustentar as 10 crianças. E essa história se repete hoje. Graças a Deus que as mães não estão tendo 10 filhos. Hoje a média que a gente vê nas tragédias familiares são 5 filhos. Imagina você ter que dar comida para 5 bocas. Imagina. Se você é um casal, tudo bem. A esposa vai para um lado, o marido vai para o outro. Aí tem que pagar alguém para ficar com as crianças, porque a creche não fica com eles o tempo todo. A creche até fica, quando tem creche. Mas depois ele vai para a escola e o menino fica meio período na escola e meio período em casa. Então, se os dois trabalham fora, o que é costume hoje, precisa contratar alguém para ficar com as crianças. Ou seja, nós estamos vivendo hoje a perversão da modernidade, porque os homens estão se recusando a sê-lo, e muitos estão escorados nas mulheres. As mulheres sempre foram muito fibrosas, sempre trabalharam duro. Antes da revolução feminista, do último século do milênio passado, elas trabalhavam arduamente na família, ajudando seus pais e depois seus esposos, mas sempre numa posição de coadjuvante. Hoje, as mulheres, depois da independência, não sei que independência é essa, ela dobrou a sua carga de trabalho e ela trabalha 8 horas na firma
e as outras 16 ela trabalha em casa. Não sobra tempo para dormir, para comer, para nada. É por isso que nós precisamos tirar essa nossa visão de mundo, essa visão que acontece, e colocar óculos de Deus. Nós temos que ver como vê Deus. É como a visão de Deus. Por quê? Deus olha para o casal recém-criado e ele fala: sede fecundos, enchei a terra. Sim, enchei a terra. E ele vai com Deus. Ele acusa. Ele acusa. Ele acusa. Ele acusa Satanás, claro. Mas ele culpa, ele chama a responsabilidade o homem, não a mulher. Essa onda feminista, ela já está solapando a igreja. Sim, quando as mulheres estão reivindicando os cargos de liderança, elas estão reivindicando sofrimento que Deus não colocou sobre elas. Hoje, até as igrejas de Laodiceia estão sucumbindo ao modernismo. Só que tem uma coisa, meu amigo, não é preconceito. Jesus Cristo chamou 12 homens para serem homens, para se sacrificarem pela igreja. Quem tem que se sacrificar pela igreja são os homens. Quem tem que se sacrificar pela família são os homens. Ah, mas e a igualdade de gênero? A igualdade é justamente isso. Vamos tratá-los igualmente. Mas perceba, os dois são diferentes. Só serão iguais juntos. Separados, eles continuarão desiguais, por mais macho que a mulher seja. É por isso que eu acredito na responsabilização de Adão. Adão foi o responsável. Adão assumiu a culpa pelo pecado. Sim, Eva foi seduzida. Ela foi convencida a pecar. Adão não. Quando Adão viu a desgraceira sobre a mulher, ele, já antevendo o que aconteceria, decidiu tomar o cálice que ela tomaria. Então Adão, ele teve uma decisão virtuosa. Ele não foi fraco, ele foi forte. Porque ele falou: minha esposa amada, minha metade vai morrer. Eu não quero viver sem minha metade. É muito triste você viver sem a metade. O menino Vitor perguntou para mim ontem: o senhor é solteiro? Eu falei: de algum modo sou. Depois eu expliquei para ele. Eu vivo sozinho, sem minha metade, porque minha metade partiu dessa para melhor.
Mas eu falei para Deus, o meu Criador, eu não tenho vocação para viver sozinho, apesar que eu posso viver sozinho. Quando eu me casei, eu falei, eu não preciso de alguém para lavar minha roupa, fazer minha comida. Não. Eu só preciso de alguém que seja o meu outro eu, a minha metade. Alguém que ria das minhas piadas bobas. Alguém que me ame, apesar dos meus defeitos. E a minha flor me amou desde o primeiro momento em que nos conhecemos. Até o último momento, quando eu nem tive tempo de me despedir. Eu a levei para o hospital e minha última fala com ela foi... Ela estava deitada na maca, ia entrar na emergência. Já estava preocupada que eu estava nervoso, brabo. Queria bater em todo mundo, nas enfermeiras, nos médicos. Ela falou, a última fala dela foi, pelo amor de Deus, acalme-se, querido. Aí eu me curvei, me abaixei no ouvido dela, que ela estava deitada. Falei para ela bem baixinho, não, minha flor, eu não estou nervoso, não estou bravo. Eu só estou fazendo isso para que eles te atendam. Fique em paz. Tá tudo bem. E aí ela entrou para a emergência. Aí levaram, depois de eu quase bater num. Graças a Deus tinha uma supervisora lá, que quando estava na briga, no boca a boca, ela chegou e falou, não, pode atendê-la, que eu fiz a ficha, porque a mulher queria que eu fosse lá pegar a ficha que eu tinha feito. Ela falou, não, ele fez a ficha comigo, pode deixar que eu trago, pode atender a senhora dele. Graças a Deus, o Senhor coloca pessoas certas na hora certa. Então, meu amigo, no capítulo de hoje, Jeremias, ele vai do extremo, porque Deus chama ele para ver o oleiro trabalhando, e ele já fala para ele, já compra um pote de barro. Só que você não compra um pote de barro mole, né? Que o oleiro acabou de fazer. Você compra um que está curado, já está seco. Vou pegar o texto, tá bom? Jeremias, capítulo 18. Então, o Senhor disse, vá até a olaria, observe o oleiro trabalhando, veja, quando o vaso se quebra, ou não está do modo, na forma que ele desejava, ele amassa o vaso e faz de novo. Então, nós temos que ser vaso novo nas mãos de Deus. A gente não conseguiu ser moldado do jeitinho que Deus queria. Não tem problema. Molda no Senhor e faça-nos vaso novo. Ô Senhor, misericórdia, Pai. Misericórdia, Senhor. Continuando. Eu levei um susto aqui que o motoqueiro veio e derrapou aqui na frente. Graças a Deus, um motorista que vinha logo atrás o ajudou, o socorreu. Vai em paz, meu irmãozinho. Graças a Deus, ele está inteiro. Ufa!
Deus nos molda, Deus nos toma pela mão. E Deus disse a Jeremias: compre um vaso. Leva contigo os anciãos do povo. Leva contigo os anciãos do sacerdote. Que legal, ó. Estou na página, vamos ver se dá pra ver aí. Página 777. Teve um dia que um skatista caiu aqui de frente. Como a câmera estava virada para a rua, ele saiu. Hoje o motoqueiro caiu também aqui em frente, mas a câmera está virada para o jardim. Então não apareceu, graças a Deus. Eu fiquei bem assustado. Até ia ajudá-lo, mas graças a Deus o motorista que vinha logo atrás já parou o trânsito, já desceu, ofereceu ajuda e deu tudo certo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei tão grande mal sobre este lugar, que quem quer que dele ouvir, retinir-lhe-ão as orelhas, porquanto me deixaram e profanaram este lugar, e nele queimaram incenso e a outros deuses que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocentes, porque edificaram os altos de Baal, para queimarem seus filhos no fogo, em holocausto a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem subiu ao meu coração. Jeremias chamou toda a comissão da igreja, toda a liderança, e ele está com um vaso na mão. E ele faz um discurso. Vocês estão vivendo vida errada. Vocês chegaram no absurdo de oferecer seus filhos em sacrifício a Baal. Que ridículo que vocês fizeram. Eu nunca pedi para vocês sacrificar o filho. Tá certo, eu pedi para Abraão. Mas eu não o permiti fazê-lo. Quando vocês ofereceram seus filhos em sacrifício, vocês desonraram a mim, o seu Deus Criador. Por isso, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que este lugar não se chamará mais Tofete, nem Vale do Filho de Inom. Não será mais o Vale do Filho de Inom, mas será chamado o Vale da Matança. Aqui será travado guerra, e guerra feia, contra o povo de Deus. Porque dissiparei o conselho de Judá e de Jerusalém neste lugar, e os farei cair a espada diante dos seus inimigos, e pela mão dos que buscam
a vida deles. E darei seus cadáveres por pasto às aves do céu e aos animais da terra. Os seus cadáveres ficarão aqui, em praça pública, não serão sepultados, serão alimentos de urubus e de feras do campo. E porei esta cidade, Jerusalém, em espanto por assobio. Todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. E lhes farei comer a carne de seus filhos. Você não está matando os seus filhos? Não está oferecendo seus filhos a Baal em sacrifício? Por causa disso, eu farei vir terrível fome, tão terrível que vocês comerão seus próprios filhos. E pior, vocês não dividirão com os demais membros da família. A fome será tanta que homens de paz, homens de semblante calmo, homens gentis, devorarão seus próprios filhos. E mãe devorará seu filho nascido. Inclusive, comerá até a placenta. Você consegue entender o nível de fome que essas pessoas vão passar? O cerco de Jerusalém foi tal e qual que as pessoas vendiam esterco de pombo, porque todas as correias de sandálias já tinham acabado. Cada um comerá a carne de seu próximo, no cerco e no aperto em que os apertarão os seus inimigos e os que buscam a vida deles. Depois de falar isso, Jeremias, jogue o vaso aos pés deles. O vaso se quebrará em pedaços. O vaso se quebrará em pedaços. Só que agora, meu amigo, Deus está dizendo, não tem conserto. O oleiro pode trabalhar no vaso mole, mas ele não pode trabalhar no vaso rígido que se quebrou. Ele disse, o seu coração está empedernido, você já virou caco seco. Não tem mais o que fazer por você, a não ser deixar Babilônia levá-los, a não ser varrer tudo e recolher para a lixeira. Deus está bravo com Israel. Mas você precisa acordar. Quem é Israel? É o novo Israel. Quem é o novo Israel? Você e eu. Deus está bravo conosco. Se nós não nos deixarmos moldar por Deus, Ele nos quebrará como caco. Então, meu amigo Jeremias, você quebrará a botija. Engraçado. Então você quebrará a botija à vista dos homens que forem contigo. Na frente do conselho, você vai jogar assim e os cacos vão se espalhar. Isso é uma parábola, é uma ilustração. É isso que vai acontecer com Jerusalém. É isso que vai acontecer com o povo de Deus nos últimos dias. Quais são os últimos dias? Hello. Últimos dias.
E você vai dizer a eles assim, Jeremias: assim disse o Senhor dos Exércitos: deste modo quebrarei eu a este povo e a esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se. O vaso do oleiro que não pode mais refazer-se é o vaso seco. Você está com o coração empedernido, você vai ser quebrado como o vaso seco do oleiro. E os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Assim farei a este lugar, diz o Senhor, e aos moradores de Jerusalém. Sim, para pôr essa cidade como a Tofete, e as casas de Jerusalém, e as casas dos reis de Judá serão imundas, como o lugar de Tofete, como também todas as casas, sobre cujos terraços queimaram incenso a todo o exército dos céus. Você está oferecendo incenso aos exércitos dos céus? Não sei quem é o exército do céu. As estrelas? Você está jogando beijinho ao sol? Você está adorando a mãe lá da lua? Esqueci o nome que Deus falou aqui, capítulos anteriores. Ah, rainha do céu. Você está oferecendo adoração à rainha do céu? Quem é a rainha do céu? Não sei, mas não presta. Vindo, pois, Jeremias de Tofete, onde o tinha enviado o Senhor a profetizar, se pôs em pé no átrio da casa do Senhor e disse a todo o povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre essa cidade e sobre todas as cidades todo o mal que pronunciei contra ela, porquanto endureceram o seu coração como barro seco. Essa parte foi o que eu falei. Eles endureceram a sua cerviz, para não ouvirem as minhas palavras. Eles não ouviram as palavras do Senhor. Se você não ouviu a palavra do Senhor, o seu coração está endurecido, como barro seco. Vaso que não presta, Deus quebra. Se você se deixar moldar, Deus como oleiro vai te moldar. Senão, Ele vai quebrá-lo e jogar fora e enterrar. Seus filhos serão comidos pelos pais, escondido dos vizinhos, para não dividir. Gente, isso é horrível, mas isso não vai acontecer. Não, infelizmente, já aconteceu. Portanto, quando isso acontecer de novo, não será novidade. Pelo amor de Deus, meu irmão, volte-se para Deus ontem, porque hoje já é tarde demais. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas, vai com Deus. Faça resplandecer o teu rosto sobre ti, que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti, que o vigia das pessoas te dê paz.